Como eu disse, tô com o Caio Junqueira e ele já chega para falar que os militares da Ativa contaram à CNN que dentro das Forças Armadas a prisão do general era tida como uma questão de tempo. É isso mesmo, Caio? Boa noite. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos. Pedro, logo pela manhã, né? Diante dessa informação, nós já começamos aí a trabalhar e conversar aí, enfim, tanto com o universo político quanto com o universo militar, e a primeira reação ali das Forças Armadas, mais especificamente no Exército Brasileiro, era de que essa prisão do Braga Neto era algo esperado, né? As Forças Armadas, tanto o Ministério da Defesa quanto as três forças, especialmente o Exército, que é a força que tem mais militares da Ativa e da Reserva envolvidos em toda essa investigação dessa trama golpista, eles têm adotado uma linha de que é preferível que esse processo avance e termine logo, porque há uma preocupação ali, sempre houve uma preocupação desde o começo da investigação de uma confusão, vamos dizer assim, entre o CPF dos investigados com o CNPJ, vamos dizer assim, das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro. Então, na percepção deles, a leitura deles é sempre na defesa da punição, da investigação e de uma investigação célere e um julgamento célere, justamente porque eles têm também essa leitura e essa percepção de que conforme se revelem mais fatos novos, como os de hoje, por exemplo, as Forças Armadas e o Exército Brasileiro sangram também. Tem um dano à imagem aferido aí por meio de pesquisas. Mas a leitura ali dentro, logo cedo, hoje de manhã, quando eu conversei ali com generais da Ativa do Exército Brasileiro, era de que a prisão era esperada do Braga Neto e, segundo, de que é melhor que haja logo a investigação, a eventual condenação, a punição, justamente para separar o joio do trigo e mostrar, deixar bem claro ali para a população de que era um grupo isolado dentro das Forças Armadas que tramou a tentativa ali, que tramou o golpe de Estado. Esse ponto que você trouxe, Caio, sobre o fato de que muitas lideranças das Forças Armadas indicam que era um grupo isolado, e em várias oportunidades, quando a gente conversa com essas pessoas, eles relembram, por exemplo, a declaração do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que, em depoimento à PF, disse que o ex-presidente teria apresentado um plano golpista ali e que o movimento dentro daquela reunião das lideranças militares era justamente o de negar a possibilidade de execução desse plano. Então, todas as lideranças militares relembram que as forças ali, os principais comandantes das forças do Exército e da Aeronáutica, naquele momento, em uma conversa com o ex-presidente, fizeram questão de rejeitar essa possibilidade que estava sendo discutida segundo as investigações da Polícia Federal, né, Caio? Isso, essa reunião, ela é apontada ali como um dos principais elementos de prova que a Polícia Federal tem contra o próprio Jair Bolsonaro, que nega esse teor, né, do que tanto o então comandante do Exército, Freire Gomes, quanto o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram e relataram que houve ali a apresentação de uma minuta e que o Bolsonaro quis saber se apoiava. E o terceiro elemento ali nessa reunião era o então comandante da Marinha, Almir Garnier, que teria sinalizado positivamente. Só que quando a gente conversa, aí há outras versões, né? Quando a gente conversa, por exemplo, com o entorno do Almir Garnier e com o próprio entorno do Bolsonaro, eles dizem que isso não ocorreu, né? Um debate ali sobre a tentativa de golpe de Estado e também não houve ali uma voz de prisão, algo nessa linha por parte do comandante do Exército, Freire Gomes. Isso aí a gente vai conseguir saber a partir ali da apresentação da denúncia. Provavelmente a Procuradoria-Geral da República vai apresentar essa denúncia no primeiro trimestre do ano que vem. Esse julgamento vai ter ali a possibilidade de que todos os indiciados ali falem, né? Porque agora nós temos a Polícia Federal falando, apresentando um relatório robusto, extenso, mais de 800 páginas com indícios, né? Tanto que chama indiciamento. Mas você ter um depoimento de um chefe de força, de dois chefes de força relatando um ocorrido e você ter os outros dois dizendo que não foi bem assim, é uma prova, não deixa de ser uma prova testemunhal forte. Por isso que, no decorrer dessa investigação toda, a Polícia Federal vem buscando outros elementos, não parou de buscar outros elementos para não se fiar tão somente numa prova testemunhal
desta reunião, que é talvez a principal prova, vamos dizer assim, o principal elemento acusatório contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que há uma expectativa também dentre os investigadores que dentre esses indiciados, especialmente os que estão presos, possa sair uma nova delação premiada, tal qual a do Mauro Cid, e aí surjam novos elementos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra o Braga Neto e contra os demais integrantes dessa cúpula ali daquele governo, na reta final do governo Bolsonaro, novembro e dezembro de 22. Os integrantes da PF têm indicado ali nas conversas que, de fato, eles estão buscando novos elementos para não apresentar relatórios baseados nas delações ou nos pontos levantados, especialmente na delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, Caio.